O maior objetivo do yoga é acalmar a mente. Desde tempos imemoriáveis, o homem é submetido a estímulos que o fazem se adaptar a novas situações. Por exemplo, um médico chinês, 2600 anos antes de Cristo, já dizia: mas o mundo atual é um mundo diferente. Os sofrimentos, as calamidades e o mal causam amargura interna. Há desobediência e rebelião. As influências maléficas nos assolam desde cedo pela manhã até tarde da noite. Elas prejudicam a mente e reduzem a inteligência, além de prejudicar os músculos e o corpo como um todo. Levando-se em consideração essa afirmação, que foi feita há 4.600 anos, podemos imaginar que o estresse não é um privilégio do homem de hoje. Ele é contemporâneo ao homem. Existe desde que o homem existe. Na verdade, desde que os animais existem. O estresse é uma reação do seu corpo para ajudá-lo a escapar de situações perigosas, ameaçadoras. Na verdade, nos sentimos ameaçados por alguma coisa que gera a necessidade adaptativa. E essa necessidade adaptativa deve elevar nossa ativação corporal e depois isto deve acabar. O problema é quando essa ativação corporal, mental, intelectual, psicológica permanece por muito tempo, mesmo que o estímulo estressor já tenha acabado. Muitas vezes, passamos por uma situação que nos altera internamente. Uma fechada no trânsito, alguém que nos dá um troco incorreto e achamos que é de propósito, ou qualquer outra situação. Batemos o carro, alguém da família passa mal, e aí convivemos com a necessidade de nos adequar àquela situação. Quando a situação passa, não devemos continuar com aquele problema na nossa mente. O yoga nos oferece uma forma de nos distanciarmos, treinar o distanciamento do problema. É muito fácil resolver o problema do outro. Difícil é resolver o nosso problema. Na verdade, nos identificamos com o problema e devemos nos distanciar dele para tentar resolvê-lo como se fosse o problema do outro. Na verdade, não temos um problema, ele se apresenta, ele existe, apesar de nós. Não somos o problema, nem o temos, mas devemos resolver. Assim, através de práticas como alongamentos, os asanas, práticas respiratórias, você vai tranquilizando a mente. Por quê? O estresse tensiona os músculos e altera a respiração. Os músculos alongados e a respiração tranquilizada informam à sua mente que a situação não é mais de perigo, que você pode se desarmar. Assim, desarmado, entre aspas, podemos nos concentrar em aspectos mais positivos da nossa existência. O caminho está aberto para a meditação. Aquele que medita, que pratica pranayama, que pratica asanas, acaba diminuindo a necessidade de tentar muitas vezes fazer alguma coisa. A isto chamamos de aumento da assertividade. O estresse diminui a sua precisão. Quanto mais nervoso, com pressa você estiver, mais vezes vai ter que fazer a mesma coisa, porque você tenta e não consegue. Atira um dardo no alvo e não acerta, diminui a sua precisão. Quanto mais tranquilo você estiver, mesmo que tendo que tomar atitudes rápidas, mais preciso você vai ser, consequentemente vai se ocupar menos para resolver as coisas e vai poder ficar ainda mais sossegado. Portanto, meditar, respirar profundamente, fazer alongamentos, tudo isto é a receita do yoga para que possamos ser precisos e treinar o distanciamento dos problemas. Fazendo isso, talvez atinjamos aquilo que Yogananda diz: o homem espiritualmente profundo vive dia e noite num tranquilo silêncio interior, no qual nem as preocupações ameaçadoras, nem mesmo o impacto de mundos colidindo podem intrometer-se. Não custa tentar. Boa prática.
Nós vamos iniciar a prática deitados. Portanto, ajeite-se no colchonete, com as costas no chão, o abdômen para cima, os joelhos estendidos, os braços soltos ao longo do corpo, a cabeça bem acomodada. Se quiser, virar um pouquinho para um lado ou para o outro, para verificar o melhor posicionamento da cabeça para o conforto do pescoço, fique à vontade. E vamos fazer o primeiro relaxamento da aula. Começamos respirando um pouco mais profundamente. Inspire fundo, confortavelmente, e expire bem mais lentamente. Perceba que ao inspirar, o corpo se expande, o tórax e o abdômen em todas as direções, para cima, para os lados e para baixo, apertando o seu corpo no colchonete. Quando você expira, o corpo diminui de todas as direções e acaba afundando um pouco mais. Assim, tanto a inspiração quanto a expiração nos ajudam a relaxar mais. Leve a sua consciência a partir do abdômen em direção aos pés, tentando perceber a expansão do movimento respiratório do umbigo para os pés. Talvez consiga sentir alguma onda de propagação de movimento pelas coxas, perto do baixo ventre. Talvez perceba a alteração do peso dos calcanhares enquanto você inspira e expira. Não imagine, sinta. Vá deixando as pernas pesadas. Da mesma forma, faça o caminho de subida do umbigo para a cabeça e braços. Do umbigo, inspirando, perceba que o tórax também se move. Talvez consiga sentir movimentos no pescoço, nos ombros, do pescoço para a cabeça, dos ombros para os braços. O corpo todo se expande quando o ar entra e retrai, sem contrações, volta quando o ar sai. Respirações lentas, profundas, tranquilas. A partir de agora, permita que a respiração aconteça livremente, sem a sua interferência. E observe, principalmente, o abdômen se movendo enquanto você respira. Quando o ar entra, o abdômen sobe. Quando o ar sai, o abdômen desce. Não controle. Desenvolva uma atitude de observador. Quem é este que respira? Eu não comando, e a respiração acontece. Quase como se você fosse outra pessoa que observa o seu corpo se mexendo enquanto relaxa. Descanse. A atenção nos movimentos respiratórios. Se aparecerem pensamentos, não se prenda a eles. Volte a observar o abdômen, subindo e descendo. Sem pressa,
Inspire agora voluntariamente. Expanda bem o tórax. Encha os pulmões de ar. Assim você vem se despertando, sem agitações, sem trancos, como deveríamos fazer todos os dias pela manhã. Movimente suavemente os dedos das mãos e dos pés. Leve os braços para trás, espreguice, boceje se desejar, sem pressa, sem trancos, sem agressões. Deixe os braços ao longo do corpo, os joelhos flexionados. E vamos fazer práticas simples, que não envolvam desafios muito grandes. Leve só o braço esquerdo para trás e espreguice a lateral esquerda do corpo. Volte e repita a mesma coisa do outro lado. Leve o braço direito para trás, espreguice confortavelmente. Retorne. Então leve os dois braços, alongue bem, espreguice. Sinta as duas laterais se expandindo, crescendo. Você já começa a reparar na abertura corporal que os alongamentos possibilitam. Volte. Na aula de hoje, preste atenção naquilo que você pode alongar e não no que é necessário contrair para realizar as posturas. Se o estresse contrai, o alongamento relaxa. Sem pressa, apoie a cabeça nas duas mãos. Os dedos ficam entrelaçados embaixo da cabeça. Feche os cotovelos e puxe a cabeça para cima, até que você sinta que o queixo se aproxima do tórax e acontece um alongamento confortável atrás do pescoço e talvez inclusive na coluna torácica. Perceba se a respiração influencia esse alongamento. O que acontece quando o ar entra, o que acontece quando o ar sai. Volte, solte os braços ao longo do corpo, observe o pescoço, observe as costas. Sem pressa, abrace o joelho esquerdo, puxe-o para o tórax, sinta o alongamento na lateral esquerda da coluna lombar. Sem tensionar os ombros, aproxime a testa do joelho. Não precisa encostar. Se você consegue, encoste, se não, só aproxime. E se sente dor levantando a cabeça, não levante. Volte. Faça do outro lado. Abrace o joelho direito. Puxe para o peito. Aproxime a testa. Evite tensão nos ombros. Evite tensão nos pés. Evite tensão na musculatura do rosto, na testa, no pescoço. Volte, apoie a cabeça e então abrace os dois juntos. Puxe ambos os joelhos para o tórax. Confortavelmente, levante a cabeça. Observe toda a extensão das costas e do pescoço se alongando. Evite tensão nos dedos dos pés, no dorso dos pés. Relaxe as panturrilhas. Relaxe a garganta. Volte. Apoie os pés no chão, mantenha os joelhos
flexionados. Observe o apoio do tórax, o apoio da cabeça, relaxe os ombros. E então, cruze o tornozelo esquerdo sobre a coxa direita, formando um 4 com as pernas. Abrace a coxa direita, tirando o pé direito do chão, para facilitar. Se for bastante confortável, em vez de abraçar a coxa, ou seja, por trás do joelho, abrace a perna pela frente do joelho direito. O alongamento de glúteos vai ser um pouco mais forte. Lembre, não pode ser intenso demais para causar aflição. Queremos combater o estresse e não causar outro estresse. Perceba a influência da respiração no alongamento. O que acontece quando o ar entra, o alongamento fica mais forte, um pouco mais de tração no músculo. O que acontece quando o ar sai? Será que dá para relaxar mais? Será que você está tensionando os ombros? Não faça isso. Relaxe. E vá tornando a postura cada vez mais agradável. Sem descruzar as pernas, solte as mãos, apoie novamente o pé direito no solo e vamos torcer. A mão direita puxa o joelho esquerdo em direção ao chão do lado direito do corpo, os quadris vão virando junto e você aproxima, não precisa encostar o joelho no chão. Vá até onde o seu conforto permita e pare se reparar que o seu ombro esquerdo começa a levantar. Deixe o braço direito, se for confortável, bem aberto. Vire o rosto como se fosse olhar para a mão esquerda. Como nas outras posturas, observe a influência da respiração no alongamento. Eu inspiro, cresço em todas as direções, eu expiro, diminuo e relaxo mais. Não force e preste atenção na região aberta, na região alongada, não onde há contrações, sim onde há alongamento e relaxamento. Sem pressa, volte, descruze as pernas e faça do outro lado. Primeiro cruze o tornozelo direito sobre a coxa esquerda, abrace a coxa ou o joelho esquerdo, volte a apoiar a cabeça no chão, relaxe os ombros, continuando a segurar o joelho ou a coxa esquerda. Procure relaxar os glúteos da coxa direita, assim como a região lombar. Inspiração e expiração influenciando no alongamento de maneira consciente. Relaxe a cada expiração um pouco mais. Sem descruzar, solte. Apoie novamente o pé esquerdo no chão e vamos torcer. A mão esquerda segura o joelho direito e puxa. Esse joelho vai em direção ao chão do seu lado esquerdo. Os quadris viram, a coluna lombar vira e os ombros não saem do lugar. O braço direito bem aberto e a cabeça vira como se você fosse olhar para a mão direita. Relaxe e preste atenção nos movimentos respiratórios.
Sem pressa, retorne. Descruze. E então, afaste os joelhos, mantendo as plantas dos pés unidas. Joelhos bem abertos, calcanhares perto do corpo. Cruze os braços por trás da cabeça. A mão esquerda tenta encostar embaixo do ombro direito, a mão direita tenta encostar embaixo do ombro esquerdo. Relaxe as axilas e as virilhas. Eu inspiro, relaxo do umbigo para baixo, do umbigo para cima. Eu expiro, afundo o corpo como um todo. Devagar. Agora você cruza as pernas. Os joelhos continuam bem afastados e os tornozelos e as pernas cruzadas, quase como se fosse ficar de pernas cruzadas sentado, só que você continua deitado. O braço esquerdo você coloca novamente ao longo do corpo. A mão direita continua lá para trás. Aproxime a mão esquerda do joelho esquerdo, do mesmo lado do corpo. Para fazer isso, você vai ter que inclinar um pouquinho o tronco para o lado esquerdo. Se der, apoie a mão esquerda no joelho esquerdo, até que sinta um alongamento confortável no lado direito do tórax. Se precisar, acomode a mão direita e o braço de uma outra forma mais confortável. Inspirando, sinta o corpo aumentar para o lado direito. Expirando, perceba o retorno. Tente crescer cada vez mais durante as inspirações, sem para isso precisar respirar mais profundamente. Você cresce porque deixa a musculatura mais solta, mais relaxada. Volte para o meio e inverta a posição dos braços. Agora o braço direito fica ao longo do corpo e a mão esquerda fica lá atrás, tentando se aproximar do ombro direito. Incline o tronco para o lado direito, aproximando a mão direita do joelho do mesmo lado, joelho direito, até sentir um alongamento confortável na musculatura torácica do lado esquerdo. E então, observe os movimentos respiratórios. Inspirando, eu cresço para fora. Expirando, eu volto. Sem pressa, retorne, estenda os joelhos, solte os braços ao longo do corpo e novamente acomode o corpo para relaxar. Os pés um pouco afastados entre si, com os dedos tombando naturalmente para fora. As mãos você deixa bem soltas, nem com a palma para baixo, nem com a palma para cima, confortavelmente soltas. Quase que apoiadas sobre a lateral externa, um pouquinho viradas para dentro. Ombros soltos, respiração tranquila e pescoço confortável. Agora,
simplesmente observe os movimentos abdominais enquanto o ar entra e sai dos pulmões. Quando o ar entra, o abdômen sobe, quando o ar sai, o abdômen desce. Evite pensamentos externos e treine o distanciamento, uma atitude de testemunha daquilo que acontece no seu corpo sem a sua influência. Perceba que às vezes o corpo funciona até melhor quando não interferimos. O ar entra, o abdômen sobe, o ar sai, o abdômen desce. Relaxe. Sem pressa, volte a fazer respirações profundas que movimentem bastante o tórax. Inspire fundo, pegue bastante ar. Venha se despertando. Movimente suavemente os dedos dos pés, das mãos. Leve os braços para trás, espreguice. Vá percebendo a mobilização da pele por dentro da roupa, o contato do corpo com o chão. Vire de lado. Sem pressa, empurre o chão para se sentar. Ao se sentar, deixe as pernas cruzadas. Coloque as mãos no chão, na frente dos pés, e aproxime a testa das mãos. Daqui para frente, se puder, permaneça de olhos fechados o tempo todo, a não ser que isso lhe seja desagradável. Na postura Yoga Mudra, essa que você assumiu, procure o relaxamento. Sinta as costas alongando, talvez a região lombar também, glúteos, coxas, evite tensão no pescoço e perceba a respiração. Expansão inspiratória, retração expiratória. No seu ritmo, volte, endireite a coluna, acomode bem a cabeça, os ombros relaxados, as mãos apoiadas nos joelhos e observe o efeito da prática até este momento. Apoie as duas mãos no joelho esquerdo e aproxime a testa das mãos. Se puder, apoie a testa nas mãos. Para quem isso for bastante fácil, leve a mão direita ao chão na frente da cabeça e estenda o braço num prolongamento imaginário da coluna na diagonal para o lado esquerdo do corpo. O braço esquerdo solto para trás. Inspire
Repare na expansão do lado direito das costas. Expire e relaxe ainda mais. Sem pressa, retorne. Observe o lado direito, o lado esquerdo. E então repita para o outro lado. As duas mãos apoiadas no joelho direito. Aproxime a testa, se for possível. Coloque o braço esquerdo estendido na diagonal para o lado direito, no prolongamento imaginário da sua coluna. E o braço direito solto para trás. Ao inspirar, perceba a expansão das costas na região esquerda. Ao expirar, relaxe ainda mais. Retorne. Estenda apenas o joelho esquerdo. A planta do pé direito fica apoiada na parte interna da coxa esquerda, com o seu joelho direito tombando para fora, para o lado direito mesmo. E assim faça a meia pinça. Incline o tronco à frente. Se possível, você segura a ponta do pé esquerdo. Se for muito difícil e você achar desconfortável para as costas, flexione um pouco o joelho direito. A postura deve ser confortável. Perceba o alongamento na parte posterior da coxa esquerda, assim como o alongamento da região direita da sua coluna lombar. Continue observando a influência da respiração. Se você não sentir, respire por alguns momentos um pouco mais profundamente, até que sinta a influência da respiração no alongamento. E aí volte a respirar normalmente. Sem trancos, retorne e faça do outro lado. Estenda o joelho direito, flexione o joelho esquerdo e apoie a planta do pé esquerdo na parte interna da coxa direita. Incline o tronco à frente e, se puder, segure no pé direito. Se for difícil, segure na perna e, se necessário, flexione um pouco o joelho direito. Observe a respiração influenciando no alongamento. Sem pressa, retorne. Apoie as mãos no chão atrás das costas, estenda os dois joelhos e espreguice um pouco o tórax. Abra os ombros. Vire o rosto como se fosse olhar para cima. Retorne, mantendo os dois joelhos estendidos. Aproxime os pés, deixe-os unidos ou próximos. E faça a postura completa da pinça. Se possível, incline para frente, sem flexionar a coluna no início. Leve as mãos até as pernas. Se possível, segure a ponta dos pés.
E então flexione o tronco, deixando a coluna um pouco curvada, e relaxe o pescoço de maneira que a cabeça se aproxime das pernas, sem fazer força. Quando você inspira, o alongamento na lombar e nas coxas se intensifica. Quando você expira, o corpo desce, diminui em tamanho e você relaxa ainda mais. No seu ritmo, retorne, flexione os joelhos e cruze as pernas. Apoie as mãos nos joelhos, deixe os ombros relaxados e então vire a cabeça como se fosse olhar por cima do ombro esquerdo. Você não levanta o queixo nem o abaixa, simplesmente roda a cabeça para o lado esquerdo. Sinta o alongamento confortável ao redor do pescoço. Evite tensão nos ombros, evite que os ombros virem junto com o pescoço. Volte. Vire para o outro lado, até sentir um alongamento confortável no pescoço. E nessa posição, observe a possibilidade de relaxar um pouco mais. Será que a respiração influencia também o alongamento no pescoço? É possível que sim. Observe. Retorne. E então leve a cabeça para trás, até sentir o alongamento na garganta. Vá descansando a parte da frente do pescoço e prestando atenção nessa região. Volte. Abaixe o queixo e solte a cabeça para frente, pesado, até sentir o alongamento confortável na nuca e na parte de trás dos ombros. Retorne. Observe toda a circunferência do seu pescoço, a região dos ombros e o tórax. Perceba que enquanto você respira, o tórax também se expande e retrai. A parte da frente vai para frente durante a inspiração, os ombros se elevam um pouco e vão para os lados, e as costas também vão para trás. Não controle por enquanto a respiração, apenas observe. Quando você expira, tudo isso volta, retorna. Concentre a sua atenção nisso. O tórax se expande ao inspirar e retrai ao expirar. E então você começa a manipular a respiração. Inspirando lentamente, profundamente. Expirando ainda mais devagar. As duas fases absolutamente confortáveis. Se possível, solte o ar no dobro do tempo que você levou para inspirar. Inspirações confortáveis, não force demais. Expirações absolutamente agradáveis. O final da inspiração não precipita o começo da expiração. Você não sente aflição para soltar o ar.
O final da expiração não precipita o começo da inspiração. Você não sente falta de ar. Tem que ser agradável. Se estiver bastante confortável, depois da inspiração, agora você faz uma pequena pausa. Isso quer dizer, com os pulmões cheios, retenha o ar lá dentro por uns 3 segundos. Inspirou fundo, prendeu a respiração e soltou bem devagar. A pausa tem que ser muito confortável. Não vale sofrer. A partir de agora, então, depois de cada inspiração, uma pequena pausa, seguida da expiração confortável. Aqueles que conhecem a compressão parcial da glote fazem aquele chiadinho na garganta quando o ar entra e quando o ar sai. Se você não conhece, não se preocupe, continue fazendo o exercício como já vinha realizando. Depois da próxima expiração, você para de controlar os ciclos respiratórios. Respire normalmente. Agora não mais interferimos no ritmo respiratório, a respiração fica espontânea, para que possamos observar outra coisa, a própria mente. Perceba se você está mais agitado ou mais tranquilo do que no início da aula. Procure ficar quieto, sentado, confortável. Se precisar ajeitar a sua postura, faça pequenos arranjos, ajustes. E então ofereça uma pequena armadilha para a mente ficar presa. Observe a temperatura do ar que passa pelas suas narinas. Mesmo que o ambiente externo esteja quente, no verão, o ar deve ser um pouco mais frio do que o seu ambiente interno. Você inspira e nas narinas sente o ar fresco passando.
Perceba até onde dá para sentir o ar frio inspiratório. E a partir de onde consegue sentir o ar saindo na expiração, já sem diferença de temperatura em relação ao seu corpo, porque foi aquecido dentro do seu corpo. Não controle, observe. Como fez durante os relaxamentos, não se prenda a pensamentos. Eles aparecem e você volta a observar a temperatura do ar entrando e saindo pelas narinas. Os pensamentos aparecem. Não lute contra eles. Perceba que eles se projetam quase como em uma tela de cinema. Talvez você perceba isso na região por trás da testa, na parte interna do osso frontal. Às vezes percebemos luzes, cores, imagens, mas não se apegue a eles. Volte a observar a temperatura do ar, que entra e sai pelas narinas. Treinamos novamente o distanciamento. Eu assisto os pensamentos, como quem assiste um filme. Eles passam e eu permaneço. Íntegro, não afetado, confortável, relaxado. Procure em si uma atitude semelhante àquela de quando vamos dormir. Nos acomodamos e vamos desligando. Desligamos os ombros, o pescoço, a musculatura da face, dos braços, do abdômen, das costas, das coxas, e vamos prestando atenção no nosso conforto. Atenção sem tensão. O ar entra frio e sai na temperatura do corpo. Se aparecerem imagens, figuras, pensamentos, evite transformá-los em palavras. Isto já seria criar vínculo. Deixe que passem. Treine a indiferença. O ar entra frio e sai na temperatura do corpo.
Então inspire mais profundamente. Perceba a movimentação de mais ar pelas suas vias aéreas, a expansão do tórax, a movimentação da pele, a influência da respiração no apoio do seu corpo. Sem pressa, novamente coloque as mãos no chão, na frente dos pés, e aproxime a testa das mãos. Perceba o ambiente ao seu redor, a música suave que vem se apresentando, para que você faça a transição do interior para o exterior de maneira agradável, confortável, sem perturbar esse estado de tranquilidade interna que você conquistou. Lembre, a importância da prática reside em conseguir influenciar as 23 horas do seu dia com esta 1 hora ou até um pouco menos de prática. O que fazemos na prática de yoga é de vital importância para o resto do nosso dia. Traga com você, para o resto do mundo ao seu redor, a tranquilidade que agora você representa, uma vez que está mais relaxado e pode assim influenciar o mundo de maneira positiva.